Janaíla, eu vim te pedir um aumento. Eric, infelizmente estamos em contenção de gastos. Não posso atender o seu pedido agora. Eu me esforço tanto aqui, mas parece que eu nunca vou conseguir sair dessa rotina. Eu também já estive na mesma situação, Eric, mas foi aí que eu entendi que não dava pra colocar todos os ovos na mesma cesta. E encontrei na revenda de O Boticário uma nova forma de ganhar renda. Sem burocracia e com toda liberdade, pude conquistar uma renda extra que transformou a minha rotina. Mas eu sou um homem. Eu sempre pensei que para homem empreender nesse mercado de beleza fosse mais difícil, sabe? Não, Eric, não é questão de gênero, é sobre acreditar no seu potencial, se reinventar. Se eu conseguir, você também consegue. O seu pedido vai já sair para entrega, viu? Obrigado pela compra. Cada venda é uma vitória. Estou construindo meu novo caminho, tijolo por tijolo. Você lucrou mais de R$1.000 esse mês? Sim. Muito bem. Sua iniciativa é impressionante, Eric. Mesmo sem o aumento, eu quero apoiar essa nova empreitada sua. Janaíla, hoje eu descobri que a oportunidade surge quando temos coragem de mudar. Obrigado por acreditar em mim.